Olá, olá, olá! Seja muito bem-vindo! Hoje a gente vai falar sobre autoterapia. Não era isso que você estava conversando comigo? A autoterapia é uma coisa tudo muito de bom. Ganha foco, ganha tempo, economiza dinheiro, economiza energia, é incrível! Mas existem alguns erros que a maioria das pessoas cometem e aí bota tudo a perder. Então vamos lá, vamos conversar sobre isso. Porque para quem tem esse interesse do autocuidado, da autoevolução, do autoconhecimento, para se melhorar, para poder avançar, para ter uma vida mais conectada, uma vida mais cheia e plena de sentido, é tudo que a gente quer, não é? Agora, por que as pessoas se atrapalham, se perdem no meio do caminho? São vários os motivos. E aqui eu vou falar 5 motivos. Eu poderia falar 15 motivos, 20 motivos, eu poderia falar mais do que isso. Mas aí a gente ia acabar perdendo o foco. Um dos motivos, que não é dos mais simples, mas é dos mais comuns. Ai, desculpa, eu tô saindo da minha gripe. E no finzinho de gripe a gente tem um pouquinho de tosse. Falta para as pessoas método. Quando a gente pensa em fazer autoterapia, cada um vai ter uma coisa, um projeto, um processo, um método interno, mas nem sempre vai ter clareza desse método. Quando eu falo método, pressuponho que você vá precisar de uma técnica. Você precisa de técnica, você precisa de alguma ferramenta psicológica para chamar de sua. Aqui no canal, por exemplo, eu ofereço 2 técnicas. Uma você aprende aqui nas playlists, que é da meditação plena. Essa pode ser uma ferramenta para você usar com constância. A outra ferramenta que eu apresento, que é a que eu uso na clínica, uma das que eu uso na clínica, e que é fácil de aprender, é fácil de colocar em uso em casa, é o tapping, é o EFT. Agora, existem muitas outras ferramentas, muitas outras técnicas, que pode ser que você tenha aí um punhadinho na tua casa de boas técnicas. Se você não tiver, vai acompanhando aqui este canal, compre livros interessantes e vai experimentando até achar 1, 2, 3 técnicas, ferramentas para adotar. Conforme a gente adota uma técnica e coloca em uso, a gente vai se aprofundando, a gente vai criando intimidade com essa técnica, com essa ferramenta. Uma outra coisa que é necessário para conseguir fazer a coisa fluir é a frequência. É muito comum que a gente comece algum projeto, por exemplo, vou emagrecer. E aí eu começo com tudo, né? Compro roupa, me inscrevo na academia, falo para todo mundo, faço cardápio em casa e mal virou o mês. Eu já não tô indo mais na academia, já furei a dieta, até parei de me pesar. Tava conversando com uma pessoa dia desses, ela quer muito, muito emagrecer, mas fazem meses que ela não se pesa, ela não sabe o peso. Ela diz, eu vou me pesar, pra quê? Eu vou ficar triste. Porque ela não consegue aceitar a realidade dela, por isso ela não quer saber quanto ela tá pesando. Se ela quer emagrecer, ela quer perder peso, é importante que ela entenda que está acima do peso. E aí, vamos ser sinceros, tem muita gente que quer perder peso e nem precisaria perder peso. A questão não tá no peso. O peso é só a aparência, tem outras coisas por trás. Por isso, você precisa ter foco. Quando você consegue ter frequência, uma das coisas que você vai ganhando é foco naquilo que você está trabalhando, né? E aí, para isso, é importante você ter aí um plano estruturadinho. Qual é a técnica que você vai usar? Qual é a frequência que você vai usar? Você vai fazer sozinho? Você vai fazer acompanhado? Ter esse plano bolado. Eu vou fazer por pelo menos 1 mês, depois eu avalio. Eu vou fazer a cada semana, vou parar e vou avaliar os resultados. É preciso ter um plano estruturado. Caso contrário, pode ser que seja apenas uma ideia de impulso, e aí a sua ideia vai murchar, ela vai morrer quando você perder o impulso. No impulso, na vontade,
tem um tesão, a força, né? A tal da força de vontade, é esse impulso que te move. Mas com o tempo a gente perde essa força de vontade, esse ânimo inicial, esse ânimo festivo. Eu vou te dar um exemplo. Já te aconteceu de alguém convidar a você para ir numa festa, num grupo de estudos, em alguma coisa? Você fala, claro que sim, vamos chamar fulano, ciclano, eu vou aproveitar e salsa e tudo. E aí vai chegando a data e você começa, por que foi que eu me meti com isso? Por que foi que eu me comprometi? Então, lá atrás era a festa, era a vontade, era o impulso. O impulso perde a força. Então, é importante que tudo o que você, com o que você se comprometer, tenha sentido para você. Você tenha clareza do porquê é que você está fazendo. Porque aquela vontade vai passar. Aquele tesão vai passar. E aí você precisa ter a clareza, o foco e a disciplina que a gente vai construindo para você conseguir honrar os seus compromissos. Então, se você está pensando em fazer autoterapia em casa, comece por isso aí, um plano estruturado. E aí, neste plano estruturado, você vai pensar, inclusive, quais são as armadilhas, os desafios que vão fazer você desistir no meio do caminho. Quando alguém faz terapia comigo, com qualquer psicólogo, né, com qualquer outro terapeuta, que não necessariamente precisa ser um psicólogo, uma das coisas que acontece é que você marca uma data. Você marca uma data e um horário para chamar de seu. Inclusive, eu deixo bem claro, né? Olha, esse dia e esse horário pertence a você. Se você faltar, eu vou te cobrar, porque eu estou separando esta partezinha da minha agenda para estar com você. Eu não vou marcar mais nada, não vou passear, não vou marcar encontro, não vou fazer receita, não vou sair para... Não, eu vou ficar aqui te aguardando. Se a pessoa não vem, ela vai pagar pela consulta não feita. E isso costuma dar muito certo, porque a pessoa liga e fala, sim, vamos fazer a terapia, e tudo. Aí chega no dia da terapia. E a pessoa fica triste porque ela não tá com cólica, porque não tá chovendo, granizo, ela vai ter que ir pra terapia. E ela vai mesmo, porque senão ela vai perder o dinheiro dela. Então, às vezes vale no nosso plano estruturado tentar encarar algumas das armadilhas, porque você vai querer desistir, você vai querer colocar coisas naquele momento, vai descobrir que não comeu e aí vai ter que comer. Você vai arrumar desculpas. Uma partezinha da tua mente vai arrumar desculpas para fugir deste momento. Então, vale se organizar para isso, tá bom? Outra coisa, né, que é importante é conseguir identificar os seus padrões. Como padrão, a gente poderia entender muitas coisas, mas aqui o que eu gostaria que você entendesse é que a gente tem alguns comportamentos que eles são padronizados individualmente, tá? Tem alguns comportamentos que são inclusive da cultura, da sociedade, então tá em você, mas tá na sociedade também, mas tem alguns que importam muito mais pra gente se enxergar. E estes comportamentos, eles têm algo aí de destrutivos, são comportamentos autodestrutivos. Eu vou dar um exemplo, pode ser que você se perceba neste comportamento, ou perceba alguém da tua família, algum amigo, porque é um tipo de comportamento que é muito valorizado. Ele é muito incentivado, principalmente entre as mulheres, que é o comportamento de dizer sim para o outro, de querer cuidar de tudo que chega, de tudo que é demanda. E alguém fala, será que você poderia me ajudar com isso? Você fala, claro, por que não? E aí você vai lá e ajuda. Veja, eu não tô querendo dizer para você virar uma pessoa super egoísta, não. Não é isso. É que algumas pessoas têm isso como um comportamento muito generalizado. Não consegue dizer não, independente de qual seja a questão, independente de qual seja o motivo. A pessoa tá lá no trabalho e chega um colega, você me ajuda nisso, claro. Aí chega o chefe, você consegue ficar com mais essas 2 pilhas, porque isso é urgente pro sucesso do time, claro. E aí a pessoa tá lá fazendo hora extra e
E ela é aplaudida, ela é venerada, ela ganha destaque na empresa, de tão proativa que ela é. E na terapia ela já tá faltando a terceira, quarta sessão consecutiva. Por quê? Porque ela consegue dizer sim para os outros, sim para as necessidades alheias, mas ela não consegue dizer sim de pronto para as necessidades dela. Sabe essa ideia de que quando você está no voo, se tiver alguma intercorrência no voo e caírem as máscaras de oxigênio, é primeiro em você e só depois na criança ou no idoso que tá? Porque se você der preferência para o outro e você desmaiar, quem é que vai colocar em você? Você tem a responsabilidade de manter-se bem, de manter-se firme na vida, se você quiser ajudar outras pessoas. E aí o que acontece? Estes padrões, eles são difíceis de detectar. Sozinho é muito difícil, é um desafio. Na clínica é um desafio. A gente, bem, para quem trabalha com isso, né, para os terapeutas, isso costuma ser bem facilzinho. A pessoa chega e você já meio que detecta os padrões. Você não vai sair esfregando na cara da pessoa, ah, você tem esse padrão, você tem outro. Principalmente porque são hipóteses, né? O psicólogo, ele olha, ele escuta toda a história que a gente leva para o nosso psicólogo. O psicólogo tá ouvindo com o ouvido de ouvir a história, mas com a mente analítica, de entender o que tem por trás disso. Dentre algumas coisas que a gente vai analisando quais são os padrões. Todo mundo tem padrão. E todo mundo tem padrões que são super funcionais e padrões que não são funcionais. E assim que a gente detecta, a gente tenta verificar com a pessoa, né? Você costuma ser assim sempre? Quais são as situações onde você consegue, neste exemplo, por exemplo, quais são as situações onde você consegue dizer sim para você? Quais são as situações onde você consegue dizer não para o outro quando você precisa entregar este não para poder dizer sim para você? E aí a gente vai tentando aprofundar. Na clínica, onde tem alguém olhando junto, já é difícil a gente aceitar. Você tá querendo dizer o quê? Que eu sou trouxa? Não, eu nunca vou dizer que a pessoa é trouxa, né? Apesar de que, assim, é muito comum a gente dar umas boas risadas juntos, tá? Seja no atendimento individual, seja em mentoria. Porque se a gente coloca uma pitada de humor, facilita. Porque é tanta tragédia na vida, é tanta dor na vida. Mas mesmo assim, chorando junto, ou com humor, ou como seja, é difícil a gente enxergar e aceitar alguns padrões disfuncionais. Sozinho é mais difícil ainda. Por isso que é interessante que você anote. Tem aí o seu caderninho, o seu diário para anotar os seus pensamentos, as suas reatividades. Essa é uma pista importante. Onde é que você reage mais? Onde é que você costuma dar uma resposta sem nem pensar, você já deu uma resposta? Ou perguntar para as pessoas conhecidas, aquelas que você costuma confiar mais, assim, apesar de que às vezes a gente erra. A gente confia muito em pessoas que dão uma pisada na gente, uma destruída. Ou mesmo pessoas amorosas, mas tem uma concepção de mundo um pouco complicada. De repente a tua mãe, o teu pai, o pastor ou o padre é aquele que faz uma missa, um culto em homenagem a você, porque você é a rainha ou o rei de dizer sim para todo mundo. E aí não tá te ajudando, né? Porque tá te ajudando a ficar preso dentro dos padrões. Então, pedir opinião para umas 2, 3 pessoas diferentes sobre qual o padrão que você tem que talvez não seja bom para você, tá? A primeira coisa, tentar descobrir o que não é bom para você. E aí depois você começa a olhar para fora, né? Porque quando a gente se melhora, é para nós e é para o outro também, tá? Então, em primeiro lugar, a gente tentar olhar o benefício pra gente, né? O outro ponto, mas que tá ligado, um terceiro ponto, mas que tá ligado a esse, é a questão da resistência. Aqui eu acabei de apresentar a resistência que a gente tem para aceitar os nossos padrões. Mas a resistência, ela vai acontecer para praticamente qualquer mudança. É que algumas resistências, elas duram só alguns minutinhos. Outras resistências, elas duram uma vida inteira. E a gente morre sem ter conseguido mudar.
Então, conseguir identificar as nossas resistências é uma coisa bem importante, porque ajuda a gente a ganhar tempo. Por quê? Porque você vai ter foco na sua resistência. O meu padrão, por exemplo, eu tenho um padrão... o psicanalista Reich, né, Wilhelm Reich, ele vai dividir as pessoas em 5 classificações, eu não vou entrar nelas, mas uma das classificações é a que eu pertenço, eu não vou falar o nome porque é um nome engraçado e vai ter julgamentos. E aí pode até ter julgamento, mas é interessante ter o conteúdo primeiro, né? Mas o meu padrão é um padrão da desconfiança. Eu desconfio de tudo. Eu desconfio de tudo. E aí, pessoas desconfiadas, elas são muito analíticas, elas são muito racionais. Por isso que elas são ótimos terapeutas. Elas poderiam ser investigadores, cientistas. A gente está ali investigando a mente, né? Eu sou muito desconfiada. Então, no momento em que eu tenho noção disso, é importante porque se tiver alguma coisa que fuja do meu conhecimento, do meu cotidiano, do senso comum, deixa eu tomar um golinho de água. É a gripe que tá indo embora. Então, se tem alguma coisa que foge do meu conhecimento, eu vou ter dificuldade para entender, mas se parecer que tá me enganando, eu vou ser chata pra caramba, eu vou meio que infernizar a vida da pessoa, eu já sei disso. Então, eu já sei que tem situações em que facilmente eu me excederia na minha chatice. Conhecendo isso, porque eu tenho resistências a determinados tipos de informação, a determinados tipos de conhecimento, a determinados tipos de pessoas. Conhecendo isso, eu consigo desconfiar da minha própria resistência. É que às vezes, não tem umas coisas assim que a gente fala, tô com tanta vontade de ir nessa festa, mas eu tô com uma intuição que tá dizendo para eu não ir. Como é que você vai saber se é uma intuição real, divina, uma intuição porque você está ligada ao cosmos, uma intuição porque você está ligada ao consciente de verdade, coletivo, e por isso sim, é melhor você ficar em casa, ou é um trauma, ou tá ligado a um padrão destrutivo seu, que quer que você fique em casa isolado mesmo, porque essa é uma das coisas que você precisa trabalhar, o seu social. É difícil a gente saber. Sozinho é difícil. Então aqui novamente reforço, escreva. Tenha um diário para chamar de seu. Escreva seus pensamentos, suas emoções, escreva como é que foram os seus dias. Vai ter dia que por conta da lua, porque por conta da sua alimentação, por conta das meditações que você está conseguindo fazer, ou justamente é a semana que você não conseguiu fazer, a sua semana vai ser diferente. As suas reações vão ser diferentes. No que você vai anotando, você consegue perceber estas resistências. Talvez elas estejam presentes para as mulheres, né? Vai ter a ver com o ciclo menstrual delas. Mas enfim, como eu disse, pode estar ligado à alimentação, à conversa que você teve com aquela pessoa. Sempre que você conversa com aquela pessoa, algumas coisas estranhas acontecem. Você vai conseguindo detectar melhor isso, tá? Um quarto elemento aqui é um excesso de autocrítica. Sozinhos, a gente não consegue saber de verdade se a gente está pegando leve demais ou sendo duro demais. E tudo vai depender da pessoa, do padrão da pessoa, da resistência da pessoa e do momento da vida em que ela está. A idade, o momento da semana, o momento do mês. Então, faz diferença você ter uma referência externa, né? Quando eu falo dessa questão desse excesso de autocrítica, algumas pessoas vão sentir muita culpa, muita dor, muito sofrimento, principalmente quando você está se trabalhando de verdade. Então, uma das coisas que pode ser que você esteja fazendo no seu processo de autoterapia é fazer uma lista, né, dos relacionamentos mal resolvidos, das situações que ficaram desconfortáveis, de amizade, de família, e você esteja tentando fazer um processo de perdão, por exemplo. Pode ser de auto-perdão ou de perdão do outro, por exemplo, né? E aí vem uma culpa forte, porque você acha que você errou. Essa galera que eu falei do sim, que tem que dizer sim para tudo, muitas vezes
Justo a única vez que a pessoa disse não pro outro, porque ela realmente precisava, ela não tinha escapatória nenhuma, e só por isso que ela disse não pro outro, aí teve uma briga, né? Você não costuma ser escrava do sim? Você não costuma se anular para fazer as coisas pro outro? E agora você não vai fazer? Agora do nada você não vai fazer? Aí tem uma briga. E essa pessoa se sente culpada. Aí ela retorna naquela lembrança para poder se trabalhar nisso. E aí ela percebe a culpa. E aí ela percebe o peso. Se você tem uma técnica importante, se você tem uma ferramenta importante, aqui eu vou dar o exemplo, né? No caso da meditação, pode ser que porque você esteja trabalhando uma determinada situação ali durante uma semana, 2 semanas, pode ser que durante a meditação venham reações muito intensas. A ideia da meditação de mindfulness, tá bom? De clareza plena, de presença, né? É onde você vai só olhar. A proposta dessa meditação não é entrar na meditação para resolver as coisas, não. É entrar para observar. Apesar de que aqui na playlist do canal tem até a semana 5, observação, 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 presença plena. Na semana 6, você vai encontrar algumas meditações mais guiadas no processo de autocompaixão, que tem tudo a ver com isso aqui que eu tô falando. Mas para isso você precisa estar atento e tem ali um método, tem ali uma ferramenta, um processozinho ali de avaliação para você tentar trabalhar a autocompaixão. Neste exemplo em que eu dei, facilmente vem para a pessoa a lembrança do que aconteceu e vem culpa. Os padrões dela estarão ali ativados na meditação, vem culpa. E o que é que você vai fazer? Qual vai ser a sua tarefa nessa meditação de atenção plena? Observar. Só observar. Não vai julgar. Não vai ficar dizendo, nossa, é verdade, como que eu fui má. Veja, esse pensamento, ele vai acontecer. Porque se esse é o seu padrão, esse pensamento estará lá, presente, na meditação. Mas você tenta se olhar por fora. E aí você consegue perceber, tô me sentindo culpada. Tô sentindo que a culpa foi minha e que eu fiz tudo errado. Tá me dando dor no coração. Tá me dando dor nas costas. E tudo vai passar. Pode ser que demore uma semana. Pode ser que demore um mês. Pode ser que demore um ano. Mas são sensações. São percepções. Assim como uma tensão, assim como uma dor de cabeça, ela passa. Ela passa. As dores não ficam aí para sempre. Se estão aí para sempre, cronificadas, terapia nelas. Elas estão aí com um alarme que só não parou de tocar porque tem boa pilha aí na tua vida. As dores, elas só servem para alertar que tem alguma coisa que precisa ser olhada. Tem alguma coisa que precisa ser trabalhado. A dor é uma espécie de pedido de socorro, né? Só que vai no físico, ou no emocional, ou no psíquico. Enfim, você ficou ali na batalha da meditação, olhando. Quando você sai da meditação, você tem muito mais clareza do que aconteceu. E aí você entra com o tapping, ou com qualquer outra ferramenta que você tem aí para chamar de sua. E você vai aprofundar. Culpa, sinto culpa. O tapping, por exemplo, é uma ferramenta muito fácil. Só que ela é tão versátil, ela é tão ampla e com uma capacidade tanto de ficar na superfície como na profundeza da coisa que você precisa treinar. Ter uma orientação é uma coisa que pode fazer também toda a diferença, mas você pode usá-la de vários modos. Um dos modos é apenas tocar nos pontos, ativar os pontos e repetir o que você está sentindo. Repetir esse pensamento que não te deixa em paz nunca, porque aqui você está fazendo esse processo com um protocolozinho básico. Lembrando que a EFT, você consegue comprar com a gente aqui o curso, super rápido, super sucinto, você ganha o acesso com a gente para tirar suas dúvidas, mas é um curso que se você procura no Google ou aqui mesmo no YouTube, você vai conseguindo. Tudo a gente consegue de graça. A questão é que você leva um pouco mais de tempo, né? Mas é o tipo de ferramenta, de técnica que você não tem que ir para a faculdade para aprender. Não é porque você não vai aprender, não. E a questão aqui, o quinto elemento que eu vou dizer, que essa é bem importante você levar em consideração, que é a questão das emoções muito fortes. Cabe aqui uma reflexão para você que quer entrar nesse processo de autoterapia, um processo de autorreconhecimento dos seus limites. Tenta lembrar quais foram as emoções mais fortes que você presenciou.
seja de raiva, de desespero, de medo, de tristeza, e como é que você lidou com estas emoções. Principalmente pessoas que já passaram por crise de ansiedade, pânico, excesso de raiva, crise de bater, de quebrar as coisas. Aí eu recomendo que você tente ficar o mais distante possível de situações, de lembranças que possam te despertar esse desequilíbrio emocional. A ideia da autoterapia é a gente ir se fortalecendo cada vez mais. A meditação, ela vai te ajudar a vir para o equilíbrio, porque estas pequenas inserções de meditação no seu dia, elas são pequenas oportunidades num ambiente seguro, onde se você precisar chorar, você pode chorar. Se te der uma raiva muito grande, pega uma almofada e bate naquela almofada, deixa descarregar. Se você precisar gritar, aí você tem que ver, né? Quem são os seus vizinhos, quem é que tá em casa, porque senão vão entrar, né? Para saber o que tá acontecendo. Se você tiver a oportunidade de ir para uma montanha, de ir para a praia, vai, grite. Eu atendo uma menina linda demais, ela grita dentro do carro, ela acha que essa é uma oportunidade maravilhosa. Ela tá em trânsito, ela grita. A gente precisa ver as necessidades do nosso corpo, né? Para colocar para fora. A questão é que às vezes sozinho a gente não segura a onda. Então dê uma olhada no seu histórico, tá? E aí, se o seu histórico mostrar que tem algumas situações, que pode ter alguma crise, alguma situação onde saia do seu controle, do seu comando e não seja interessante, é importante procurar um terapeuta. Fazer algumas sessões somente com o terapeuta. E aí nada impede que você faça o seu processo de tapping, de meditação, seu processo todo estruturado. Manda ver sozinho e marque algumas sessões com o terapeuta para trabalhar estas questões específicas. Pode ser que funcione, pode ser que não funcione. Você precisaria encontrar um terapeuta que tope fazer esse manejo. Ou você pode participar, por exemplo, da mentoria, né? Se você quiser participar conosco, manda mensagem aqui no WhatsApp, fala, tenho interesse. Mas lembrando, tudo vai depender, tá? Vai depender de quem é você, de onde você tá indo, para onde você tá indo, de onde você vem, né? Para onde você vai, qual é a sua pressa, qual é a sua demanda, tudo depende. Se você estiver na disposição de fazer os ajustes necessários, costuma dar bom demais. O meu processo na terapia foi com muita autoterapia. Não foi à toa que eu virei terapeuta, porque eu tinha uma sede de conhecimento, né? Eu comecei no direito, a coisa era para ser advogada. O meu objetivo era ser advogado e ajudar a fazer os processos revolucionários do mundo, né? Eu sou muito pela causa do social, da igualdade e tal. Mas a faculdade de direito foi muito para mim. Foi um tapa na cara muito forte. E além do que era todo mundo muito doente lá. E foi lá que eu comecei a cuidar das pessoas, cuidar dos amigos, cuidar dos professores, todo mundo muito doente. E adoecido, né? Doente nesse sentido, né? Adoecido. Ou enlouquecidos pela sede do dinheiro, ou enlouquecidos pela sede do poder, ou enlouquecidos pela desigualdade social e todo o impacto que isso trazia na vida, ou porque estudava demais e se cuidava de menos, enfim, eu sei que eu aprendi a ser terapeuta de um modo mais intenso dentro da faculdade de Direito. E quando dei por mim, eu já tinha estudado tanto e já estava colocando em prática tanta coisa para mim e para os amigos, né, que eu entendi que esse era o caminho. Então, eu comecei a sistematizar melhor os meus estudos, os conhecimentos, né? Até que, por fim, cheguei na faculdade de psicologia. E a jornada só vai se intensificando, né? Você não precisa virar terapeuta do mundo. Você não precisa virar terapeuta como uma profissão. Mas eu acho que sim, nós temos uma responsabilidade muito grande para conseguir essa capacidade de olhar para os nossos pensamentos, para as nossas emoções, para o nosso corpício, com um olhar terapêutico. Porque aí a gente consegue, inclusive, entender, uau, que demanda, aqui eu preciso de ajuda, aqui eu não dou conta, né? Assim como um pedreiro vai precisar de ajuda para erguer a casa dele, principalmente se ele tiver pressa. Principalmente se ele trabalha fora como pedreiro. Vai precisar de ajuda para conseguir fazer a casinha dele.
Então, não tenha medo de pedir ajuda, de pedir orientação, precisando, inclusive, de qualquer auxílio nesse sentido de orientação, de dicas. Deixa comentários aqui no vídeo, nas lives. Por enquanto, estamos todas as segundas, às 11h30 ao vivo, então é muito gostoso. As pessoas comparecem para dizer, para apresentar os relatos, para se incentivar. E é isso. E temos as mentorias também, né? Para quem tiver interesse. Acho que por enquanto tá bom. A gente fez uma boa conversa. Espero que você tenha anotado aí. Caso não tenha anotado, sigamos juntos. E tendo dúvidas e inspirações, é só mandar que a gente segue aí nessa atenção. Um beijo para você!